Era a noite de Halloween, uma das noites mais longas do ano. Saí do trabalho depois de um turno exaustivo. As ruas estavam cobertas de neblina, e as casas decoradas com abóboras iluminadas me faziam lembrar que o Halloween não era apenas um feriado, parecia ter um poder misterioso de mudar a própria atmosfera da cidade. O vento frio fazia meu corpo tremer enquanto eu caminhava pelas ruas quase desertas. O barulho das folhas secas sendo arrastadas pela calçada aumentava minha sensação de isolamento. As luzes dos postes, que normalmente me faziam sentir segura, estavam distantes e pareciam mais fracas do que o normal. Quando olhei para o relógio, percebi que tinha perdido o último ônibus. Depois de caminhar por cerca de 20 minutos, um carro antigo, um sedã preto e velho, surgiu de repente da escuridão. Ele desacelerou ao se aproximar e parou ao meu lado. O som dos freios chiando me fez gelar. A janela do motorista desceu lentamente, revelando um homem de aparência comum, mas com olhos profundamente cansados. Seu sorriso era estranho, como se estivesse forçado. "Está indo para o centro?" ele perguntou com um tom calmo demais. Eu hesitei, lutando contra meu instinto que dizia para recusar. Mas o cansaço e o frio falaram mais alto. "Sim", respondi, já arrependida antes mesmo de terminar a frase. Ele me ofereceu uma carona. Mesmo sabendo que não deveria, entrei no carro. Logo que entrei no carro, algo parecia fora do lugar. O ar dentro do veículo era pesado, quase como se estivesse carregado de uma presença invisível. O cheiro era estranho, uma mistura de perfume doce e mofo. O banco de trás estava vazio, exceto por um ursinho de pelúcia velho e um cachecol infantil jogado de maneira descuidada. Tentei iniciar uma conversa para aliviar a tensão. "Você tem filhos?", perguntei, apontando para o banco de trás. Ele me olhou rapidamente pelo retrovisor e murmurou algo que não consegui entender. Em seguida, ligou o rádio. Tudo que consegui ouvir foi uma estática perturbadora misturada com trechos de uma melodia distorcida, quase como uma canção de ninar. Ao passarmos pelo que parecia ser o último sinal da cidade, percebi que o caminho estava diferente. Eu conhecia a área razoavelmente bem, e logo me dei conta de que estávamos indo na direção errada. O asfalto liso da cidade deu lugar a uma estrada de terra, ladeada por árvores altas e sombrias. O farol do carro parecia engolido pela escuridão ao redor. "Estamos no caminho errado", eu disse, tentando soar calma, mas minha voz estava tremendo. Ele respondeu sem tirar os olhos da estrada: "Eu conheço um atalho." Meu estômago revirou, e comecei a sentir uma angústia crescente. O medo começou a tomar conta de mim de maneira visceral. O que antes era uma tentativa de manter uma conversa leve se transformou em um silêncio opressor. O som do motor e o render ocasional dos pneus sobre o cascalho eram as únicas coisas que preenchiam o vazio dentro do carro. Senti o impulso de pegar meu celular, mas quando olhei para a tela, percebi que não havia sinal. "Você mora por aqui?", tentei novamente quebrar o silêncio. Ele não respondeu, apenas aumentou o volume do rádio, que continuava emitindo aquela estática distorcida. Minhas mãos suavam, e eu comecei a olhar para a estrada em busca de uma saída. A estrada estreita estava cada vez mais deserta. A única luz era a dos faróis do carro, e as sombras das árvores criavam formas que pareciam se mover com o vento. Comecei a me sentir sufocada. "Por favor, pare o carro", pedi, tentando não parecer desesperada. Ele permaneceu calado, mantendo a velocidade. A escuridão parecia fechar-se ao nosso redor. Meu coração batia forte. "Pare o carro", gritei, dessa vez com medo genuíno na voz. Ele, finalmente, olhou para mim, com aquele mesmo sorriso vazio de antes, mas não diminuiu a velocidade. Comecei a puxar a maçaneta da porta, mas ela não abria. Era como se estivesse trancada por dentro.
Após o que pareceram horas de angústia, o carro virou abruptamente em um caminho ainda mais isolado. Logo à frente, uma propriedade antiga apareceu, envolta por árvores altas que a escondiam quase completamente. Era uma mansão velha e decadente, com janelas quebradas e portas gastas. A pintura descascada denunciava décadas de abandono. Chegamos, ele disse de forma seca. Fiquei paralisada. Eu não vou sair, respondi com firmeza. Ele me olhou com aqueles olhos vazios e murmurou algo que soou como: você já está aqui. Após o que pareceram horas de angústia, o carro virou abruptamente em um caminho ainda mais isolado. Logo à frente, uma propriedade antiga apareceu, envolta por árvores altas que a escondiam quase completamente. Era uma mansão velha e decadente, com janelas quebradas e portas gastas. A pintura descascada denunciava décadas de abandono. Chegamos, ele disse de forma seca. Fiquei paralisada. Eu não vou sair, respondi com firmeza. Ele me olhou com aqueles olhos vazios e murmurou algo que soou como: você já está aqui. Ao entrarmos, um cheiro de mofo e madeira apodrecida tomou conta. O ar era sufocante, como se a própria casa tivesse vida. Quadros antigos pendiam tortos nas paredes, retratando pessoas com expressões de dor e desespero. As luzes estavam apagadas, mas a lua cheia iluminava o ambiente o suficiente para eu perceber o quão abandonado aquele lugar estava. Ele me guiou até uma sala de estar empoeirada e apontou para uma cadeira. Sente-se, ordenou. Eu permaneci de pé, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Foi então que comecei a ouvir. No começo, achei que fosse o vento, mas logo percebi que eram vozes de crianças sussurrando, rindo, cantando uma melodia distorcida. O pavor me envolveu, e eu comecei a olhar ao redor, tentando encontrar a origem dos sons. Você as ouve, não ouve? Ele perguntou com um tom satisfeito, como se estivesse me testando. Elas estão ansiosas para te conhecer. O medo me tomou completamente, e decidi que não podia mais ficar ali. Sem pensar duas vezes, corri em direção à porta pela qual entramos, mas quando a alcancei, ela estava trancada. As janelas estavam seladas com grossas grades de metal enferrujado, impossíveis de abrir. O homem apareceu atrás de mim, segurando o ursinho de pelúcia do carro. Você não pode ir embora. Elas não deixam, disse ele, avançando. Em um momento de desespero, agarrei um pedaço de madeira que encontrei no chão, pronta para me defender. Ele apenas riu, um som seco e sem emoção. As luzes da sala começaram a piscar, e as sombras nas paredes começaram a se mover de maneira estranha, formando figuras humanas, crianças, com olhos vazios, flutuando pelo cômodo. As sombras tomaram forma completa, e pude ver claramente suas faces, crianças com expressões melancólicas, estendendo as mãos para mim. Elas começaram a cantar a melodia distorcida que ouvira antes, e eu senti uma pressão esmagadora em meu peito. Não conseguia mais respirar. Senti mãos geladas tocarem meus ombros, e minha visão começou a escurecer. As sombras me cercavam, e a sensação de desespero foi tão intensa que achei que iria desmaiar. O homem continuava parado, observando de longe, com um sorriso sombrio. Então, de repente, tudo ficou em silêncio. As sombras desapareceram, e eu caí no chão, sozinha na escuridão da casa. Quando abri os olhos, estava na beira de uma estrada, com o céu já claro e os primeiros raios de sol surgindo no horizonte. Não havia sinal do homem, da casa ou das crianças. A única coisa que restava ao meu lado era o ursinho de pelúcia, com um bilhete preso: volte quando quiser brincar de novo. Corri dali o mais rápido que pude, com o coração disparado, sem olhar para trás. Mesmo depois de tudo isso, fui até a polícia, mas quando voltamos ao local, não havia casa, nem sinais de que alguém havia estado ali.
Eles me disseram que aquela área era desabitada há décadas. Desde então, não passo mais perto daquele lugar. E o ursinho de pelúcia? Ele continua guardado na minha casa, como um lembrete de que, às vezes, as coisas mais horripilantes acontecem quando menos esperamos.